Você sabia? O que os nazistas esconderam no fundo deste lago pode mudar tudo o que sabemos sobre a guerra. Maio de 1945. O império de 1000 anos de Adolf Hitler estava em ruínas. Enquanto Berlim queimava e os aliados avançavam, um comboio secreto de caminhões pesados subia os Alpes. O destino era uma região isolada na Áustria, onde as águas escuras do lago Toplitz guardavam um segredo. Testemunhas locais viram caixas pesadas sendo jogadas. Elas afundaram silenciosamente nas águas gélidas. Desde aquele dia, o mundo se pergunta o que havia nelas. Seria o lendário ouro do Terceiro Reich, ou algo muito mais perigoso para o futuro da humanidade? Bem-vindos ao mistério do Lago Toplitz, um lugar onde a beleza esconde o horror, e onde mergulhar pode ser uma sentença de morte. O Lago Toplitz não é um corpo de água comum. Ele possui pouco mais de 2 quilômetros de extensão, mas suas profundezas escondem uma armadilha natural. Abaixo de 20 metros de profundidade não há oxigênio. A água é salgada e extremamente densa. Isso preserva perfeitamente tudo o que cai lá, mas também cria uma barreira de troncos de árvores. Milhares de troncos flutuam em camadas no fundo, criando um labirinto mortal para qualquer mergulhador. Os nazistas sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles escolheram o lugar perfeito para esconder o que restou. As lendas falam de toneladas de barras de ouro, joias roubadas de museus de toda a Europa, e os registros bancários secretos da elite da SS. Mas a realidade descoberta anos depois foi chocante. Em 1959, uma expedição financiada por uma revista alemã chegou ao local. O que eles trouxeram à tona foi inacreditável. Centenas de caixas de metal foram recuperadas. E quando foram abertas, o mistério começou a se revelar. Não eram barras de ouro que brilhavam sob o sol. Eram maços e mais maços de dinheiro. Notas de libra esterlina perfeitamente conservadas. O valor total somava bilhões em moeda atual. Mas havia um detalhe sinistro nessas notas. Elas eram falsas. Isso fazia parte da Operação Bernhard, o maior plano de falsificação de dinheiro da história. Os nazistas queriam destruir a economia britânica, inundando o mercado com dinheiro falso perfeito. Prisioneiros judeus foram forçados a produzir as notas, trabalhando sob ameaça de morte em campos de concentração. Quando a guerra foi perdida, as ordens foram claras: destruam todas as evidências do crime. E o Lago Toplitz foi o escolhido para o descarte. Mas seriam as notas falsas a única coisa escondida? Caçadores de tesouros acreditam que não. Relatos de ex-soldados mencionam caixas muito mais pesadas. Caixas que exigiam guindastes para serem movidas. Muitos acreditam que o ouro real está abaixo do dinheiro, escondido sob a lama e os troncos milenares. E a busca por esse ouro já custou vidas. Em 1946, um geólogo morreu. Ele estava explorando as margens do lago de forma misteriosa. Anos depois, um mergulhador alemão desapareceu nas águas. Seu corpo foi encontrado preso entre os galhos. Muitos dizem que o lago é amaldiçoado, ou que ainda existem vigias protegendo o tesouro. Em 1963, o governo agiu. Uma proibição total de mergulho foi decretada. O exército austríaco iniciou sua própria busca. Eles encontraram mísseis experimentais e restos de aviões. O lago era usado como base de testes secretos. Tecnologias que estavam décadas à frente de seu tempo. Turbinas e foguetes que nunca chegaram ao campo de batalha. O que mais estaria escondido sob o sedimento? Há quem diga que documentos com a localização do ouro estão guardados em recipientes de chumbo no fundo. Documentos que revelariam contas bancárias na Suíça. E nomes de colaboradores que nunca foram pegos. A atmosfera no lago é pesada e silenciosa. As montanhas Dead Mountain cercam o vale,
como se fossem sentinelas de um tempo sombrio. Pesquisadores modernos usaram robôs submarinos. Eles mapearam o fundo com tecnologia de sonar. Detectaram anomalias metálicas enterradas profundamente. Mas o custo e o perigo impedem a escavação. A natureza parece estar protegendo os segredos do Reich. Os troncos de árvores se movem como seres vivos, impedindo que a luz do sol toque o leito do lago. Será que o ouro é apenas um mito para atrair curiosos? Ou a prova física de uma conspiração global? Alguns moradores idosos ainda se recusam a falar. Eles lembram do som dos motores à noite e do medo que os uniformes cinzas causavam. O Lago Toplitz continua sendo um enigma. Uma cápsula do tempo de 1945, esperando o momento certo para revelar a verdade. Talvez o verdadeiro tesouro não seja o metal dourado, mas as respostas para as perguntas que a história não fez. O que você faria se estivesse diante daquelas águas? Arriscaria sua vida pelo segredo mais valioso do mundo? Ou deixaria que o passado permanecesse enterrado? O silêncio da Áustria ecoa entre os pinheiros. E o Lago Toplitz observa tudo com sua face escura. Um lembrete de que o mal pode se esconder, mas ele nunca desaparece completamente. As águas continuam frias e impenetráveis, guardando o que restou de um sonho de dominação. A lenda do ouro nazista vive em cada bolha, que sobe das profundezas para a superfície. E enquanto o lago existir, o mistério persistirá, assombrando os sonhos de quem busca riqueza e protegendo o legado de um tempo de sombras. Este é o fim da trilha para muitos, mas, para a história, é apenas o começo. O Lago Toplitz não devolve o que levam, e o ouro nazista pode ser o seu maior prêmio, um segredo submerso que o tempo esqueceu, mas que a curiosidade humana recusa abandonar. Cada expedição traz uma nova esperança. E cada falha traz uma nova teoria. O que jaz no abismo permanece intocado, sob o peso de milhões de toneladas de água. A verdade pode estar a apenas alguns metros, ou pode estar perdida para sempre no esquecimento. O brilho do ouro é uma chama que não apaga, mesmo na escuridão total do fundo do lagoon. Os nazistas se foram há muito tempo, mas o que eles deixaram para trás ainda nos fascina. Talvez alguns segredos devam ficar no fundo, longe das mãos de quem não entende o preço. O Lago Toplitz é o guardião final da guerra, um túmulo de metal e ganância nos Alpes, onde o eco do passado ainda pode ser ouvido. Se você escutar o vento soprando entre as rochas, verá que a história nunca dorme totalmente. Ela apenas espera o momento de ser contada. E o lago continua lá em sua quietude eterna, escondendo o brilho proibido do Terceiro Reich. Nas sombras profundas da Áustria Central, um mistério que desafia a ciência e o tempo, e que nos lembra de que nem tudo o que brilha é feito para ser encontrado pela humanidade. O segredo do ouro nazista permanece vivo, alimentado por histórias sussurradas ao redor do fogo, e pela coragem de quem ousa olhar para o fundo. O Lago Toplitz é mais que uma paisagem bonita. É um arquivo de ferro e sofrimento, selado pela pressão e pelo frio intenso. Quem sabe o que a próxima maré trará, ou qual segredo será expelido pelas águas. A história continua sendo escrita em silêncio, enquanto o mundo gira em torno do esquecimento. O mistério de 1945 ainda respira sob a superfície espelhada, esperando por um novo capítulo de descoberta. Ou talvez, pelo silêncio definitivo da noite. Guarde bem o que você ouviu hoje, pois alguns tesouros trazem consigo uma maldição. E o ouro do Lago Toplitz não é exceção. Ele pertence ao abismo, e lá deve ficar, pelo bem de quem o busca e de quem o perdeu. A jornada pelas águas escuras termina aqui, mas o mistério será eterno como as montanhas. O Lago Toplitz guarda sua resposta final, nas profundezas de uma história que não morre. O ouro nazista é o fantasma do século XX, que ainda caminha sobre as águas geladas, no coração selvagem da Áustria profunda, onde o tempo parou em 1945,
e a verdade permanece submersa na escuridão. Um enigma que ninguém conseguiu resolver, e que talvez nunca deva ser revelado, para que a paz das águas não seja perturbada, e o passado não volte a nos assombrar, com o brilho de um tesouro manchado de sangue. No fundo do lendário Lago Toplitz, o destino final de toda a glória de Hitler, agora reduzida a lama e mistério. Sob o céu cinzento dos Alpes austríacos, onde o silêncio é a única voz que resta, contando a história do que foi escondido e do que jamais será esquecido por nós. Uma lição gravada no fundo de um lago, sobre o preço da ambição e o poder do esquecimento. O ouro está lá, você consegue sentir o brilho, ou é apenas o reflexo do seu próprio desejo? O Lago Toplitz sabe a resposta verdadeira, e ele não vai contar para ninguém, pelo menos não por enquanto. Enquanto as águas continuarem profundas e frias, e os segredos permanecerem guardados no abismo. Se você sentiu o calafrio dessa história, inscreva-se e deixe seu like para mais mistérios reais.